Bom, vamos lá, vamos continuar o primeiro capítulo, né? Então eu parei falando que a Matilda estava lá na biblioteca lendo os livros. Lembrando que a Matilda, com 1 ano e meio, já falava fluentemente, com 3 anos já tinha aprendido a ler e com 4 anos já era bem danadinha, né? Já saía sozinha e ia para a biblioteca. E a senhora Phelps tinha perguntado para ela se ela precisava de alguma ajuda para poder ler outros livros, porque ela já tinha lido todos os livros infantis. Então vamos lá? Continuando, o primeiro capítulo, a leitura de livros. Achei alguns muito ruins, Matilda continuou, mas outros são ótimos. O que eu mais gostei foi O Jardim Secreto. É cheio de mistério. O mistério do quarto atrás da porta fechada e o mistério do jardim atrás do muro alto. A senhora Phelps estava pasma. Quantos anos você tem, Matilda? 4 anos e 3 meses, respondeu a menina. A senhora Phelps ficou mais espantada ainda, mas teve o bom senso de não demonstrar. Que tipo de livro você gostaria de ler agora? Ela perguntou. Queria um livro bom de verdade, daqueles que os adultos leem. Um livro famoso. Não sei de nenhum título. A senhora Phelps foi percorrendo lentamente as prateleiras. Não sabia muito bem o que escolher. Como se escolhe um livro adulto famoso para uma menina de 4 anos? Perguntava a si mesma. Sua primeira ideia foi pegar um romance para adolescentes, daqueles que são escritos para meninas de seus 15 anos. Mas, por alguma razão, ela caminhou instintivamente para uma estante específica. Teste este, disse ela finalmente. É muito famoso e muito bom. Se for longo demais para você, é só falar comigo que eu procuro algum outro mais curto e um pouco mais fácil. Grandes Esperanças, Matilda leu, de Charles Dickens. Eu gostaria muito de ler este. Acho que estou ficando louca, a senhora Phelps pensou. Mas, para Matilda, ela disse, claro, tente mesmo. Nas tardes que se seguiram, a senhora Phelps não conseguia tirar os olhos daquela garotinha, que ficava sentada horas e horas na poltrona do fundo da sala, com o livro aberto no colo. O livro era muito pesado para Matilda segurá-lo levantado. Então, ela o apoiava no colo e se inclinava para a frente para conseguir ler. Era estranho ver aquela pessoinha de cabelos escuros, cujos pés nem alcançavam o chão, sentada ali, totalmente absorvida pelas maravilhosas aventuras de Pip e da velha senhora Havisham, com sua casa cheia de teias de aranha, e pela magia que Dickens, o grande contador de histórias, tecera com suas palavras. O único movimento que a leitora fazia para erguer a mão de tempos em tempos para virar uma página. A senhora Phelps sempre ficava triste quando chegava a hora de atravessar a sala e dizer: São 10:05, Matilda. Durante a primeira semana das visitas de Matilda, a senhora Phelps lhe perguntara: Sua mãe traz você até aqui e depois a leva para casa? Minha mãe vai jogar bingo em Aylesbury todas as tardes, Matilda respondera. Ela não sabe que eu venho aqui. Mas isto não está certo. Acho melhor você pedir permissão para ela. Prefiro não fazer isso. Ela nem me incentiva a ler livros, nem meu pai. Mas o que eles esperam que você fique fazendo a tarde inteira em uma casa vazia? Eles acham que eu fico à toa, só assistindo televisão. Ah, sei. A senhora Phelps ficou preocupada com a segurança da menina, andando sozinha pela rua movimentada, mas resolveu não interferir. Uma semana depois, Matilda havia terminado Grandes Esperanças, que, naquela edição, tinha 411 páginas. Adorei, ela disse para a senhora Phelps. Dickens escreveu outros livros? Muitos, informou a senhora Phelps, estupefata. Quer que eu escolha outro para você? Durante os 6 meses seguintes, sob o olhar atento e solidário da senhora Phelps, Matilda leu os seguintes livros:
Nicholas Kimberly, de Charles Dickens, Oliver Twist, de Charles Dickens, Jane Eyre, de Charlotte Brontë, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, Tis, de Thomas Hardy, King, de Rudyard Kipling, O Homem Invisível, de H.G. Wells, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, O Som e a Fúria, de William Faulkner, As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, Os Bons Companheiros, de J.B. Priestley, O Condenado, de Graham Greene, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Era uma lista impressionante e a senhora Phelps estava cada vez mais admirada e entusiasmada. Mas talvez fosse bom ela controlar sua empolgação. Qualquer outra pessoa, ao observar aquela criança, ficaria tentada a fazer o maior alarde e espalhar o assunto por toda a cidade. Mas não a senhora Phelps. Ela era uma pessoa que só cuidava do que era da sua conta e que havia aprendido que raramente valia a pena se meter na vida dos filhos dos outros. Hemingway diz muita coisa que eu não entendo, Matilda comentou com ela, principalmente sobre homens e mulheres. Mas eu adorei assim mesmo. O jeito que ele tem de contar as coisas me faz sentir como se eu estivesse ali, vendo tudo acontecer. Um bom escritor sempre fará você sentir isso, disse a senhora Phelps. E não se preocupe com os trechos que você não entender. Recoste-se na cadeira e deixe as palavras fluírem em você, como música. Vou fazer isso. Você sabia que bibliotecas públicas como esta emprestam os livros para as pessoas lerem em suas casas? Disse a senhora Phelps. Eu não sabia. Será que eu poderia fazer isso? Perguntou a menina. Claro, a senhora Phelps garantiu. Depois que você escolher o livro que deseja, traga-o para mim. Vou preencher uma ficha e você pode ficar com ele por 2 semanas. Se quiser, pode levar mais de um. A partir de então, Matilda passou a ir à biblioteca apenas uma vez por semana para devolver os livros que terminara de ler e retirar outros. Seu pequeno quarto de dormir tornou-se sua sala de leitura. Quase todas as tardes ela se sentava para ler, frequentemente com uma caneca de chocolate a seu lado. Matilda não tinha tamanho para alcançar as coisas na cozinha, mas ela guardava um caixotinho lá fora e, quando precisava, ia buscá-lo para subir nele e pegar o que queria. O que ela mais fazia era chocolate quente. Primeiro, punha o leite numa panela, esquentava-o no fogão e depois misturava o chocolate. Era gostoso levar uma bebida quente para o quarto e deixá-la a seu lado enquanto lia, quietinha, durante a tarde na casa vazia. Os livros a transportavam para mundos novos e a apresentavam a pessoas diferentes que viviam vidas incríveis. Matilda navegou em veleiros antigos com Joseph Conrad, foi para a África com Ernest Hemingway e para a Índia com Rudyard Kipling. Viajou pelo mundo todo, sentada em seu quartinho numa cidadezinha inglesa. Tudo bem? Acabamos o primeiro capítulo do livro da Matilda. Façam a sua escrita, não deixem de registrar o que acharam de mais importante e aí a gente continua no segundo capítulo. Até lá! Boa escrita!